graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês. E mais um Café com Jesus, que venho compartilhar a palavra de Deus, mais um devocional. Quero inspirar você a ler a sua Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, estude, tenha um caderninho, escreva. Tire um momento de meditar. A palavra diz: medita de dia e de noite. Meditar é ler, imaginar, ficar pensando, mastigando aquela palavra, né, no sentido espiritual, ficar ali pensando, remoendo aquilo, tirando lições, aprendendo com a palavra de Deus. Não há nada melhor. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. É uma semente que estamos plantando e Deus dará o crescimento. Amém? Quero compartilhar com vocês a palavra em Gênesis, capítulo 12, que fala sobre o chamado de Abraão. E vai dizer assim, a versão da minha Bíblia é a NVI. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoam. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aleluia. Glórias a Deus. Somente até aqui, porque eu quero frisar sobre o chamado de Deus em nossa vida. E eu escrevi assim no rodapé da minha Bíblia. Eu gosto, né? A Bíblia com espaços para anotações, e vai dizer assim: Deus pode nos chamar, Deus pode nos fazer um chamado desafiador a qualquer momento de nossa vida. Deus nos chama e Ele é santo, mas os chamados são humanos, falhos, com problemas, mas mesmo assim somos um instrumento que Deus precisa para abençoar outras pessoas. Ser chamado por Deus não elimina problemas, desafios, mas quem é chamado por Deus certamente tem a proteção do Pai. Aleluia. Abraão ali foi chamado quando, como diz aqui, com 75 anos. Não existe idade limite, não existe problema ou dificuldade que você possa querer colocar para dizer que você não pode fazer nada para Deus, né? Nós vemos aqui que Abraão, aos 75 anos, foi chamado por Deus, né? E eu escrevi aqui no meu caderninho, porque além de eu escrever na minha Bíblia, eu ainda escrevo no meu caderno devocional. É muito bom a gente ter um caderno onde a gente pode anotar esses momentos de estudo, né? Ler a palavra, estudar, é muito bom, é precioso esse momento. E vai dizer assim, ó, que Abraão, como já li, né, que Deus pode nos chamar a qualquer momento da nossa vida. Mas o que eu quero frisar aqui é que Abraão, ele acreditou, confiou e obedeceu a Deus. Porque Deus falou, Abraão acreditou, ele confiou naquilo que Deus estava falando, né? E ele obedeceu. E ele foi lá e fez. Acreditou naquilo que Deus estava falando com ele. E eu quero compartilhar com vocês alguns outros homens, né, da Bíblia Sagrada que também foram chamados por Deus, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. Na verdade, esse é um estudo que eu já havia feito há uns 2 anos atrás. E tem vídeo aqui no canal desse estudo, mas eu resolvi regravá-lo, né? Porque falou demais o meu coração. A palavra de Deus, ela se renova. Você pode ler ela várias vezes e ela vai sempre falar com você de uma forma diferente, né? E quando eu fui ler sobre Abraão, eu me lembrei desse estudo. Eu pedi uma direção a Deus, aí Deus falou sobre esse estudo que eu tinha no caderninho de 2022 guardado. Por isso a importância da gente escrever, né, os nossos estudos,
aquele momento que nós tiramos com o Senhor, as nossas orações. É tão bom recordar, né? E eu quero compartilhar com vocês. E vai falar sobre Moisés, né? Moisés, ele também foi chamado lá no capítulo 3 de Êxodo, né? Chamado por Deus. E disse assim, ó, lá no capítulo 4, do versículo 10 de Êxodo. Disse, porém, Moisés ao Senhor, o Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem, né? E o Senhor responde a Moisés ali. Disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem nos deu a boca? Foi Deus, né? É Deus quem nos capacita, é Deus quem fala através de nós. Nós não precisamos ter medo, porque se nós estivermos com o coração, né, quebrantado diante da presença do Senhor, né, deixa Deus usar, deixa Deus agir através de você, né? Nós vemos também que o profeta Jeremias, no capítulo 1, Deus também o chama, né? E fala assim, Deus no capítulo 1, versículo 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E aí a resposta de Jeremias foi, no versículo 6, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem, né? Jeremias deu uma desculpa ao Senhor, sou jovem, não sei falar. Quantas das vezes nós damos desculpas ao Senhor? Deus, eu não sei fazer. Deus, eu não consigo fazer isso, eu não sei falar, tenho vergonha, sou tímido, eu não sei como fazer, estou ocupado demais. E assim a gente vai enfiando mil desculpas, né, para não fazer aquilo que Deus, estou cansado, não tenho tempo, não consigo achar uma brecha, né? E essa palavra falou muito ao meu coração, irmãos, porque muitas das vezes nós estamos assim, sabe? E isso foi um alerta para mim, né, a me esforçar mais para fazer, porque se Deus me chamou, eu tenho que estar disposta, né? E como falou lá na palavra, quando eu li a parte de Abraão, às vezes o chamado vai ser desafiador, vai ser cansativo, vai exigir mais de nós, mas que nós não venhamos dar desculpas, que nós venhamos acreditar, confiar e seguir, né? Buscar, seguir a direção de Deus, obedecer. Isso vai exigir de nós esforço, não vai ser fácil, mas a gente tem que prosseguir. Mais alguns homens de Deus, né, que Deus falou comigo grandemente através desse estudo, está lá em Juízes 6:12, que fala sobre Gideão, né, e vai dizer assim, no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Observação que eu coloquei aqui. Deus vê em nós o que nós mesmos não vemos. Nosso Deus é um encorajador. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê que nós temos capacidade. Deus vê que nós temos algo que pode ser usado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Cada um de nós temos algo precioso que pode ser usado por Deus. Às vezes você pensa e fala, mas o que eu vou fazer para Deus? Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Mas você tem algo muito precioso que Deus quer usar, né? Mas para isso a gente tem que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para que Ele venha nos revelar aquilo que Ele tem para nós, o nosso chamado, o nosso propósito, né? Que não há nada melhor do que viver o propósito, viver com sentido de vida, de fazer algo, né? Que vai deixar um legado, algo que vai inspirar outras pessoas para o bem, né? E não há nada melhor do que isso. Mas, prosseguindo o estudo, lá em Isaías 6, versículo 8, também diz assim, ó. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E a resposta do profeta Isaías foi, no versículo 8, eis-me aqui, envia-me. Que nós possamos estar disponíveis para fazer a obra do Senhor, para servir ao Senhor com amor, com alegria, né? Mesmo que a gente se sinta incapaz, né? Mas
O nosso Deus é aquele quem nos capacita. Ele não nos escolhe porque estamos preparados ou porque já estamos, prontos. Não, temos algo precioso que pode ser usado por Deus. Mas quem vai capacitar a gente é o Senhor. É Ele quem vai nos moldar segundo a vontade dEle, e aquilo que Ele sabe que nós temos, Ele vai aperfeiçoar, Porque Ele é o nosso oleiro, nós somos o vaso em suas mãos, e assim Ele fará, segundo a sua vontade. Mais à frente também eu quero falar sobre Josué, no capítulo 1, do versículo 7, o Senhor fala assim a Josué: somente seja forte e muito corajoso. Aqui Deus encoraja Josué e assim Deus também faz conosco, O nosso Deus é um encorajador. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos dispomos, estamos dispostos a fazer algo para Deus, nós temos que confiar, acreditar no Senhor, que Ele nos encoraja. Seja forte, seja corajoso, confia, busca, você vai conseguir. O nosso Deus é muito encorajador e é Ele que é a nossa base, para o nosso propósito, nosso ministério. O Senhor é a base de tudo. É Ele que vai nos sustentar de pé. Nós saibamos que o Senhor é o nosso alicerce, que nos coloca de pé, que nos dá força, e a gente se enche dele para depois ir servir, para depois estar ali compartilhando, para depois estar fazendo a obra do Senhor. A gente deve buscar ao Senhor. E para finalizar, eu quero falar sobre Ezequiel. No capítulo 2, do versículo 8, vai dizer assim: mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou dar a você. E aí, no versículo 9 e 10, vai dizer assim: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e raiz. Abra a boca e coma. É a parte que eu quero frisar. Ezequiel deveria obedecer a ordem, não comendo o livro literalmente, mas espiritualmente, no sentido de receber a palavra de Deus, de maneira que ela se tornasse uma paixão em sua vida. Que a palavra de Deus seja o nosso alicerce, que a gente tenha ela com muito amor, um amor que todos os dias nós possamos buscar na sua palavra, ler, porque a palavra diz, medita de dia e de noite, que a gente possa ter ela sempre ao nosso lado, lendo, estudando, buscando, lendo a sua palavra para entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos direcionar, aquilo que agrada ao nosso Deus. Nós devemos comer literalmente esta palavra no sentido espiritual. Leia a Bíblia. Ela é muito importante. Ela está aí há mais de 2000 anos. É o nosso guia, a nossa bússola. Todo cristão precisa ler a palavra de Deus. Nós devemos buscar na palavra de Deus entendimento. E se você não tem o hábito de ler, comece aos poucos. Se você não consegue, não sabe ler, ouça a Bíblia, Tem Bíblia online, tem hoje em dia aí nos canais Bíblias falada em áudio, mas não se aparte do livro da lei. Coma desse livro, espiritualmente falando, leia, seja um apaixonado pela palavra de Deus, Eu comecei a ler a Bíblia depois de muito tempo, na minha caminhada cristã de 5 anos. Me arrependo, mas eu sei que Deus tem um propósito para tudo isso. E hoje eu inspiro pessoas a buscarem a palavra, a lerem todos os dias, a terem uma vida devocional, a estudar a palavra de Deus. Há uma importância muito grande, porque a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Amém? Que
Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo, com essas palavras, como me encorajou, encoraje você também a buscar mais e a não dar desculpas, a estar disponível, entender que o nosso Deus, Ele vê em nós aquilo que ninguém vê e nos encoraja, nos fortalecendo. Então acredite, tenha fé e não se aparta do livro da lei, porque Ele é que nos sustenta de pé, a palavra de Deus. Todo dia, quando a gente lê um pouquinho da palavra, a gente ganha mais um pouquinho de carga na bateria, sabe? Para caminhar mais um dia. E é um dia de cada vez. E assim a gente vai buscando todos os dias. Amém? Deus abençoe. Eu volto depois. Não vou garantir que é amanhã, mas eu volto para estar compartilhando, né, a palavra com vocês, que eu amo estar aqui compartilhando. E que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada por Deus.